Olá, muito bom dia. Eu queria trazer para vocês uma passagem da Palavra de Deus, da Bíblia, que é muito usada em palestras motivacionais, em palavras motivacionais, mas é muito mais do que palavras de motivação. São palavras preciosas da parte de Deus para nos trazer coragem nesses dias de hoje. Eu gostaria de trazer coisas que Deus falou para Josué, um personagem maravilhoso do Antigo Testamento, o líder sucessor de Moisés. E começa assim o livro de Josué, que está na Bíblia depois dos primeiros 5 livros de Moisés, e diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Como Moisés era o líder de Josué e Josué servia Moisés, acredito que Moisés seria todo o amparo humano na vida de Josué. Josué se amparava, qualquer dúvida que Josué tivesse, qualquer problema que Josué tivesse, qualquer conselho que Josué precisasse, Josué recorria a Moisés. Tudo era Moisés, tanto é que a Bíblia começa chamando Josué de servo de Moisés. Só que quando Deus fala direto com Josué, depois da morte de Moisés, para que Josué continuasse com a missão de Moisés, a primeira coisa que Deus diz: Moisés está morto. Então, a primeira coisa foi tirar aquele amparo humano, terreno da vida de Josué. E aí Josué teria uma nova etapa na sua vida. E muitas vezes Deus permite essas coisas nas nossas vidas também. Temos nossos amparos humanos, aquelas pessoas que tudo nós perguntamos para elas, tudo é com elas, nós não conseguimos tomar decisões sozinhos. E de repente, estava ali, era só Josué e Deus. De repente também Deus pode fazer isso com a nossa vida. Assim eu estou imaginando o quanto Deus está sacudindo a humanidade com esta pandemia. Quantas pessoas estão com seus negócios ameaçados, fechados. Quantas pessoas, milhões de pessoas sofrendo a perda dos seus familiares, perdas irreparáveis. Mas esse sacudão que estamos passando agora, Josué sentiu quando Moisés morreu. E a primeira coisa que Deus falou: Moisés morreu. Então todo aquele amparo humano que Josué tinha não existe mais. E aí Josué teve que aprender a depender do Senhor. E Deus é fiel e maravilhoso que disse para Josué: Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Quando nós aprendemos a depender do Senhor, de Deus, nós temos essa promessa semelhante como foi feito a Josué. Deus nunca nos deixa e nunca desampara aquele que busca o Senhor com um coração sincero. E continua Deus falando para Josué, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então a primeira coisa que Josué aprendeu foi a depender de Deus. Primeira coisa que aprendemos com esse texto bíblico: Moisés morreu, Moisés foi tirado. Quando nos é tirado o nosso amparo humano, quando nos é tirado o nosso amparo terreno, nós precisamos aprender a depender de Deus. E ao depender de Deus, Josué prosseguia e Deus mandou ele ser forte e muito corajoso.
É engraçado que Deus não diz assim: ah, eu vou pegar uma jarra e vou derramar coragem na sua cabeça. Deus não faz isso. Deus sabe que nós podemos tomar a decisão de sermos corajosos. É tempo de decidirmos, eu vou decidir ser corajoso, forte e muito corajoso. Então nós vemos essa segunda atitude de Josué. Depender do Senhor, mas decidir ser corajoso. E a terceira atitude de Josué, eu posso resumir apenas com a palavra obediência. Porque Deus mandou ele obedecer às Escrituras, falar sobre elas e meditar. Obedecer toda a revelação que Deus deu a Moisés, obedecer às Escrituras, falar, compartilhar sobre elas. E como líder de Israel, isso seria com certeza um dos seus serviços. Mas meditar, o que é meditar? É nós refletirmos e deixarmos a palavra entrar dentro do nosso coração para que ela trabalhe no nosso caráter, para que a palavra de Deus nos molde e nos torne, enfim, até que enfim, pessoas melhores. Então Josué teve essas três atitudes: depender de Deus, tomar coragem e obedecer. E a obediência de Josué valeu a pena. Nós podemos ver no final do livro, no capítulo 24, verso 15, que ele fala para o povo que eles podiam escolher o que fazer da vida deles, a que Deus servir. Mas ele falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que essas atitudes de Josué nos inspirem nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Que quem sabe nos é tirado todo o amparo humano, como foi tirado Moisés de Josué. Mas que nós possamos ter as três atitudes de Josué: depender do Senhor, criar coragem e obedecer a sua palavra. Precisamos ser corajosos, é tempo de sermos corajosos. E eu encerro com as palavras que Deus falou: nunca te deixarei, nunca te desampararei, nunca o abandonarei. O Senhor não abandona, o Senhor não desampara. Tenho vivido isso na minha vida. Experimente viver na sua também.